Boa noite, boa noite. Boa noite aí para todo mundo que está entrando. Só esperar a professora conectar aqui e pedir. Deu. Aqui. Boa noite, Boa noite. professora. Boa noite, Lucas. Tá me ouvindo bem? Ótimo. Ah, então tá. Não preciso pôr os microfones, nada, né? Porque se estiver ouvindo bem, então prefiro assim. Gostei da sua estante, hein? Tá bonitos livros aí. Gostou? O Wittgenstein tá aí presente. Então, queria agradecer, professora, imensamente a disponibilidade por ter aceitado o convite. Uma honra ter aqui você. Hoje a live tem como tema filosofia, linguagem e pandemia, ressignificando conceitos. Num primeiro bloco, na primeira hora, né? A gente vai ter uma explicação geral do tema e após o término dessa primeira live, a gente vai abrir outra live de 1 hora também, que são destinadas às perguntas. Então vocês já podem ir deixando as perguntas aqui embaixo ou perguntar também na segunda live, que a gente vai coletando todas e perguntando aqui para a professora. Essa live tem certificado, então no término da segunda live, para não perder nem a primeira nem a segunda, vocês podem ir na bio do Instagram aqui do PET, é só clicar no link e preencher o formulário que vai estar lá no site da Unicentro de certificados, ok? Bom, uma apresentação, meu nome é Lucas, eu sou estudante da Unicentro, sou do primeiro ano do curso de Filosofia e sou membro do PET Filosofia. E hoje temos a professora doutora Miriam Donati. Agora eu vou fazer uma mini apresentação da professora aqui para vocês. Possui graduação em Filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mestrado em Filosofia pela PUC-RS e doutorado em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é professora adjunta da Universidade Estadual de Londrina, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia da linguagem, atuando principalmente nos seguintes temas: Wittgenstein, linguagem, subjetividade, racionalidade e pragmática. Então, professora, novamente, só para agradecer muito por aceitar o convite e por ter disponibilidade de estar aqui na live. E pode ficar à vontade, a palavra é sua. Bom, boa noite, Lucas, novamente. Boa noite a todas e todos que estão acompanhando essa live. O Lucas fez uma apresentação do meu currículo, mas ele esqueceu de falar uma informação fundamental. Eu sou novata nessas tecnologias de Instagram, essas coisas, tá? Então, eu vou pedindo logo de início desculpas se alguma coisa sair meio fora do normal, tá? Peço a paciência de vocês. Bom, então eu quero agradecer imensamente o convite do Lucas pelo PET, né, de Filosofia da Unicentro. É uma atividade belíssima que vocês estão realizando, né? Estou vendo que tem bastante gente já acompanhando no sábado, à noite de calor, né? Aqui as pessoas interessadas em filosofia, muito legal isso. Parabéns para vocês e muito obrigada pelo convite por poder participar aqui com vocês. Bom, eu não pretendo aqui, eu pensei aqui quando o Lucas me convidou, não quero nem fazer uma aula, nem tanto uma palestra, né? Seria mais uma conversa, né? Pensando aqui algumas questões do nosso ano difícil aí a partir desse filósofo que eu estudo, né? Que é o Wittgenstein, trazer algumas questões, mostrar como pode ter essa interação, né? Num filósofo que às vezes pode parecer distante, né, dessas questões atuais, questões do cotidiano,
mas eu acredito sim que ele tem muito a dizer, né? E é nesse sentido que eu pretendo trabalhar, então, aqui, ou trabalhar, não conversar, né, com vocês, então. Eu vou fazer da seguinte forma, então, tá? Eu vou apresentar aqui o problema para vocês, que eu pretendo discutir, e aí mostrar como que o Wittgenstein se encaixa nisso. Então, como eu não sei exatamente quem são as pessoas que estão participando, né, então não vai ser algo assim para especialistas, mas para qualquer um que queira entender um pouquinho de como Wittgenstein pensa na filosofia, como ele pensa a linguagem, tá? E como que a gente pode pensar, então, esse nosso ano tão difícil, né? Essa noção, né? Como eu coloquei no título, a ideia de pandemia, nessa palavra que tomou conta do nosso cotidiano, como é que ela se tornou algo que agora faz parte da nossa vida e que significados ela pode nos apresentar, tá? Bom, então, o título que eu dei para essa fala, né, filosofia, linguagem e pandemia, né, então a ideia mesmo é relacionar, né, tanto a filosofia como a linguagem, uma certa concepção de linguagem deste filósofo, né, o Wittgenstein, e com essa palavra, né, com esse acontecimento tão forte na nossa vida. Bom, a palavra, ou as palavras nesse ano, né, pandemia, o coronavírus, Covid, né, pandemia até era uma palavra já conhecida, mas coronavírus, Covid, não eram palavras do nosso cotidiano, elas entraram aí na nossa vida e parece que elas vieram para ficar, né? Então, quais são os significados que elas trazem para nós e como que elas serão incorporadas, né? De que maneiras elas vão fazer parte da nossa vida, como é que nós vamos significar essas palavras, tá? Então, essa é a minha ideia. Isso, desde que começou tudo isso, né? Algo assim que me pareceu muito interessante assim, para pensar, né? A filosofia do Wittgenstein, a filosofia da linguagem do Wittgenstein, a partir dessa ideia, porque, como eu pretendo mostrar para vocês, né, o modo como ele pensa a significação, como ele pensa a questão da linguagem, ela tem muito a ver com esses acontecimentos, né, assim, que tem um impacto na nossa vida, né, no que eu pretendo mostrar, que é uma mudança muito radical, não só do significado de uma palavra, né, mas esse significado ele incorpora, na verdade, uma modificação, uma mudança na nossa forma de vida, né? Então, esta relação da significação com as nossas formas de vida, como se dá essa relação nesse caminho de mão, né, de duas vias aí que leva a essa noção. Bom, então a palavra, né, aqui que eu selecionei, digamos, desse nosso novo vocabulário, né, a palavra pandemia, se nós olhamos no dicionário, nós encontramos os seguintes significados, né? Por exemplo, pandemia é uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada, ou doença infecciosa e contagiosa que se espalha muito rapidamente e acaba por atingir uma região inteira, né? Então, vocês vejam que são significados, digamos, literais, né, do que significa a palavra pandemia, né, que nós encontramos no dicionário, uma descrição do que seria esse acontecimento, né? Mas a minha pergunta, na verdade, é a seguinte: será que, né, hoje, depois de tudo que nós passamos durante esse ano, né, já de quase um ano, desde janeiro de 2020, que nós ficamos, né, fomos surpreendidos por esse acontecimento, né? Será que nesse momento, né, que nós já vivemos um ano, né, convivendo com esse evento, será que essa palavra ainda significa a mesma coisa? Né? Será que ela permanece o mesmo sentido que ela tinha lá em 2009 para nós? Ou será que as nossas experiências, as nossas vivências, né, tudo que nós vivemos durante esse ano, será que não teve uma mudança, né, no sentido dessa palavra? Então, a minha ideia é mais ou menos discutir isso, né? Será que não envolveriam também questões éticas, né? Questões valorativas hoje, né? Que não havia naquele momento? Será que isso não foi impregnado na significação da palavra? Então, são essas as perguntas que norteiam aqui a minha investigação, tá? Então, assim, dizendo de modo bem geral, né? O filósofo que eu vou tratar aqui, que é o Wittgenstein, o Ludwig Wittgenstein,
É o filósofo que eu me dedico a maior parte das minhas pesquisas, né? Um projeto que eu tenho aqui na Universidade Estadual de Londrina. E esse filósofo, né, bem conhecido, um dos né, algum dos elementos que mais se ouve falar, né, pela primeira vez do Wittgenstein, é que ele teve duas grandes obras, né, na sua vida. Uma que foi o Tractatus Lógico-Filosófico, que foi publicado em 1921, e as Investigações Filosóficas, que foram publicadas em 1953, né, 2 anos após a morte dele. E, como se sabe, essas duas obras elas têm visões de linguagem bastante distintas, né? O Wittgenstein, ao longo da sua... Né, depois de publicar o Tractatus, ele se dedicou, né, novamente à linguagem. Eu não vou contar aqui toda a história, né, mas depois de um longo tempo ele modificou radicalmente a sua concepção de linguagem, né? Eu digo radicalmente a sua concepção de linguagem, porque aí há controvérsias acerca se a sua ideia de filosofia, por exemplo, tenha mudado tão radicalmente assim. Aí eu particularmente acho que não. Mas houve sim mudanças radicais naquilo que ele compreende acerca da linguagem. Eu não vou entrar nessas questões, né, relativas a essas mudanças, eu vou então dizer apenas que a concepção de linguagem que eu estou tratando aqui vai ser aquela das investigações filosóficas. Tá? Então, eu não vou me dedicar ao Tractatus, eu vou direto para as investigações. E nas investigações filosóficas, a concepção de linguagem que ele ali apresenta, né, se pode ser resumida de alguma forma, acredito que seja no parágrafo 43 dessa obra, né, onde ele diz que para uma grande classe, né, de casos de utilização da palavra significação, né, pode-se explicá-la assim. A significação de uma palavra é o seu uso na linguagem. Tá? O Wittgenstein, nas investigações em geral, né, ou na sua obra de uma maneira geral, as suas afirmações têm essa forma, né, são observações bastante taxativas, elas, segundo, né, parece que ele considerava que elas fossem autoexplicativas, né? Então, há uma grande dificuldade na interpretação dos textos do Wittgenstein, o que é exatamente o que ele quer dizer com as suas observações, com os seus textos. Tá? Então, a gente precisa ir desenvolvendo uma análise, uma interpretação disso. Né? Então, o que seria essa significação como uso das palavras na linguagem? Tá? Bom, os conceitos, né, que ele apresenta, mesmo que tenha dito que ele não tem como objetivo desenvolver conceitos ou teses, né, mas ele desenvolveu conceitos e teses mesmo contra a sua própria vontade, né, os conceitos que ele apresenta aqui para pensar a linguagem são os conceitos de jogos de linguagem e formas de vida de uma forma geral, assim, né, os conceitos mais importantes. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente o que seria um jogo de linguagem e como ela se articula, né, como os jogos de linguagem se articulam com as formas de vida para a gente poder pensar a linguagem. Bom, o jogo de linguagem, né, é o contexto, digamos assim, no qual as palavras têm um uso e no qual, portanto, recebem a sua significação. Né? Então, é esse contexto específico no qual se organizam, né, e são sistematizados esses usos, né, de acordo com as regras desse jogo de linguagem, e a partir disso, então, se estabelece a significação naquele jogo de linguagem. Tá? Então, são essas regras de um jogo de linguagem que instituem a significação e dizem, né, quando é que nós estamos usando correta ou incorretamente uma palavra. Então, essas regras, na visão que ele tem das investigações filosóficas, essas regras, elas instituem a significação. Né? Então, essas regras que explicam a significação, digamos assim, elas são o nosso recurso, né, para explicar a significação dentro de um jogo de linguagem. Essas regras, então, elas... na medida em que elas se organizam, elas formam aquilo que o Wittgenstein chamou uma gramática. Né? Ele não fala mais em termos de lógica da linguagem, como ele falava no Tractatus, naquele sentido de que era uma
uma lógica com um conjunto único de regras, né, que seria a significação e determinaria de uma vez por todas, mas sim a gramática de um jogo de linguagem. Eu gosto muito de uma breve forma como o Arley Moreno identifica o que seja uma gramática, né? Então eu vou ler aqui para vocês. Porque também aqui nessa passagem do Arley Moreno que eu acho que tem algumas questões que me fizeram também pensar, né, de uma forma que eu vou desenvolver depois o texto, né, em relação a alguns termos. Então, o que é uma gramática? Em Wittgenstein, ela subsume os diversos conjuntos de tais regras, né, as regras do jogo de linguagem, particulares a cada setor da experiência. No interior desses conjuntos de regras conceituais, as diferentes gramáticas, que são constituídos os diversos sentidos da experiência. Ou melhor, é de acordo com essas regras que construímos raciocínios, juízos, hipóteses, descrições e inferências ao combinarmos os conceitos e que adquirimos também certezas e dúvidas. Tá? Então, aqui, meu ponto principal, por que esta passagem? Né? Porque essa forma como ele coloca ali, né, de que esse conjunto de regras que formam uma gramática, ele organiza um determinado campo da nossa experiência. Né? Então, uma gramática ela não serve para toda e qualquer situação, mas para situações específicas que são esses jogos de linguagem que articulam naquele jogo de linguagem as experiências próprias daquele contexto. Né? Então, ali, né, e vejam como que essa relação se dá, né, a partir daquilo mesmo que é vivido, né, que é a experiência nossa ali naquele jogo de linguagem e que forma, portanto, um conjunto de conceitos que organizam essa experiência. É esse termo, né, essa ideia, né, de que há conceitos que aparecem, né, nos jogos de linguagem, mas que eles não fazem parte do próprio jogo de linguagem, né, mas são sim as condições de possibilidade para esse jogo. Né? Eles são os modos, são as regras que, né, nos permitem, dentro dos jogos de linguagem, fazermos os nossos lances, digamos assim, ou seja, efetivamente jogar aquele jogo. Né? Então, para jogar, nós precisamos de determinadas regras, mas as regras não fazem parte do jogo enquanto nós estamos jogando. Né? Então, é nesse sentido, mais ou menos. E esses conceitos, então, eles aparecem, né, na medida em que eles aparecem nessas regras, eles aparecem na forma do que o Wittgenstein chamou de proposições gramaticais. Né? Então, vejam os termos, é uma gramática, e você tem ali as proposições gramaticais. Nessas proposições gramaticais é que, né, elas contêm esses conceitos ali, que eles aparecem na linguagem. Tá? Então, eles, nesse sentido, enquanto conceitos, né, eles não podem ser objeto de uma proposição dentro do jogo de linguagem. Eu não vou me alongar nisso, mas esse foi sempre um dos grandes problemas do Wittgenstein, né, que ele mostra em vários lugares como que essa confusão, né, entre aquilo que é conceito, que é próprio de uma proposição gramatical, né, pode levar a problemas filosóficos, né, entre aspas, na medida em que eles são usados numa proposição que é uma proposição empírica, ou seja, que é um lance dentro do jogo de linguagem. Vou dar um exemplo disso, né? O conceito de tempo, que ele fala nas investigações filosóficas, citando Agostinho, né? É uma passagem bem conhecida para quem estuda Wittgenstein, mas ali o Wittgenstein pergunta, né? Citando o Santo Agostinho, né? O que é o tempo? Né? Se não me perguntam, eu sei. E se me perguntam, eu já não sei. Né? Quando eu tento explicar a alguém que me pergunta, eu já não sei, fico em dúvida. Né? Por que acontece isso? Né? É uma coisa um tanto paradoxal. Né? Nós sabemos o que é o tempo, mas se alguém nos pergunta o que é o tempo, nós ficamos em dúvida. Nós não conseguimos explicar o que é o tempo. Por que acontece isso? Né? Na passagem que o Wittgenstein trata disso, nas investigações, ele está justamente mostrando, né, o papel que a filosofia tem, né, de que não é propriamente lidar com fenômenos, mas sim as condições de possibilidade dos fenômenos. Né, mostrar e quais são essas condições de possibilidade. São esses conceitos que nós desenvolvemos para, né, tratar ou lidar dos fenômenos, digamos assim. E tempo
tem um conceito que tem essa característica. Então, de que maneira isso, como que nós podemos entender isso? Como é que nós chegamos ao nosso conceito de tempo? Né? Porque a impressão que dá, né, e principalmente quando se tenta em filosofia definir o que é o tempo, né? Parece que tempo designa algo, né? Tempo parece que tem que ser nome de alguma coisa, né? Então, desde o início das investigações, o Wittgenstein se bate com esse problema, né? Quer dizer, essa generalização da linguagem em que todos os termos deveriam corresponder a algo, né? Que a sua significação devesse ter algum tipo de objeto, né? Seja lá que objeto seja esse, né? De alguma maneira ainda vamos encontrar, né? Então, a generalização da linguagem descritiva, né, leva a essa busca por uma explicação da significação de todas as palavras a partir daquilo que é o objeto que a palavra refere, né? Então, nesse sentido, também tempo, né, tem de ser uma palavra que indica algo, que refere a algo, e esse algo referido seria, então, a sua significação, o seu significado. E, desde o início das investigações, o Wittgenstein mostra que nem sempre as palavras recebem a sua significação da mesma maneira, né? Como eu disse, elas recebem a significação dentro de um jogo de linguagem que, né, ali relacionado com as nossas ações, com as nossas práticas, com as nossas experiências, né, desenvolvem os conceitos que, então, permitem que nós joguemos os nossos jogos de linguagem. O jogo de linguagem acerca do tempo é um deles, né? Mas o que é esse jogo de linguagem? Esse jogo de linguagem é um jogo de linguagem no qual nós falamos de horas, nós falamos de dias, falamos de ontem, amanhã, né? O cedo, tarde. Todas essas palavras têm um uso previsto dentro do jogo de linguagem, nós sabemos perfeitamente usar essas palavras, sabemos perfeitamente o que nós precisamos fazer, né? Nós sabemos os lugares em que nós podemos usar, nós conhecemos esses usos. E quando nós perguntamos aí diretamente acerca do que é o tempo, ocorre como que um curto-circuito, né, no jogo de linguagem. Por quê? Porque aí nós começamos a falar, né, do próprio tempo, como se tempo fosse também uma palavra como essas que nós usamos nas nossas proposições empíricas para falar de dias, de horas, né? Mas tempo não é uma palavra que pode ser usada desta maneira, né? Ele é condição de possibilidade. Então, ele está lá, enquanto uma proposição gramatical, né, uma regra dos nossos jogos de linguagem e faz com que esse jogo de linguagem funcione. Então, nós não podemos perguntar diretamente, por exemplo, o que é o tempo, da mesma maneira que nós perguntamos o que é uma hora, né? O que é um dia, né? Porque aí nós estamos ultrapassando o limite, né, daquilo que é parte do jogo de linguagem, enquanto um lance possível dentro do jogo, e tentamos perguntar pelas próprias regras, né, que condicionam esse jogo. Tá? Então, essa diferença, né, entre aquilo que é condição e aquilo que é possibilitado. Né? Então, quais são as possibilidades que nós temos a partir desta condição que se instala a partir de uma proposição gramatical. Então, esses conceitos, né, eles vão se instalando na nossa linguagem e vão se constituindo, né, enquanto essas gramáticas, diversos jogos de linguagem, eles vão formando esse pano de fundo, né, dos nossos diferentes jogos de linguagem. Então, as observações do Wittgenstein mostram, né, as análises que ele faz, né, quando ele mostra que a filosofia ela precisa dar conta justamente de esclarecer esses lugares, né, que os nossos conceitos ocupam, né, fazer essas diferenciações, quando é proposição empírica, quando é proposição gramatical, né, porque muitas das confusões surgem justamente porque nós tentamos falar daquilo que é regra, por exemplo, né, então entender os lugares, né, que os usos possíveis, né, que as palavras têm dentro dos jogos de linguagem e, por exemplo, falar diretamente do tempo não é um uso possível, não é previsto, tá? Assim, de uma maneira bem geral, tá? Eu não quero me alongar muito. E aí tem o outro conceito que está relacionado com isso, que é a forma de vida, né? Que aí fica mais claro como é que isso vai se estabelecendo, né? Então,
essas proposições gramaticais, elas vão surgindo, né? De onde, né? Essa é a pergunta, né? Porque assim, como que os jogos de linguagem eles surgem, como que eles acontecem? Ora, eles acontecem dentro, né? Ou tendo como pano de fundo as formas de vida, né? Então, as formas de vida são esse contexto último, né, em que os jogos de linguagem se desenvolvem. E o que é uma forma de vida? Né? Da mesma maneira, nós não temos muitas explicações. Né? Wittgenstein fala em alguns poucos lugares, né, nas investigações filosóficas, e sempre de forma também, como eu disse antes, bastante não muito implícita, digamos assim. Né? Ele diz, por exemplo, representar uma linguagem significa representar-se uma forma de vida, ou ainda, o termo jogo de linguagem deve aqui salientar que o falar da linguagem é uma parte de uma atividade ou de uma forma de vida, tá? Mas o ponto que eu quero salientar aqui, tá, é a ideia de que, né, as formas de vida, elas são esse lugar último da própria experiência humana no mundo, né? E a experiência aqui eu estou falando num sentido bem amplo, que depois eu quero deixar um pouco mais preciso, né, porque tem algumas distinções necessárias aqui. Mas essa ideia, do que eu estou chamando aqui da experiência humana no mundo, é a própria vida humana. Né? A forma de vida está relacionada com o existir mesmo humano. Né? Então, como é que o ser humano vive a sua vida, né? Ele tem um modo específico de viver, digamos assim, tá? Em outras palavras, é próprio da natureza humana. Tá? Então, os termos que o Wittgenstein usa, né, quando ele fala dessa natureza humana, né, ele usa muitos termos, fluxo da vida, o tapete da vida, né? Quer dizer, se nós queremos compreender os nossos conceitos, nós temos de pensá-los no fluxo da vida, nós temos de pensá-los no tapete da vida, né? Então, esses termos que são associados aqui com forma de vida. Ou seja, é aquele conjunto, né, de hábitos, de costumes, né? Aquilo tudo que o homem faz no mundo, né? Constitui a forma de vida humana, tá? E dentro da forma de vida humana, diferentes formas de vida que se instituem aí social e historicamente, tá? Então, eu penso nessa dupla significatividade do termo, né? Uma forma de vida humana, característica própria, e as formas de vida no sentido plural, que aí são aquelas que se constituem mesmo no desenvolvimento da própria existência humana no mundo, tá? O ponto aqui, tá, que eu quero salientar é que com esse termo, né, forma de vida, né, o Wittgenstein ele mostra, né, que a linguagem e a vida humana, né, elas estão intrinsecamente imbricadas, né? A natureza, né, humana, ela está condicionada pela linguagem, né? Ele diz, num certo lugar, que o falar, né, a linguagem, né, ele é tão próprio da natureza humana, assim como andar, comer, beber, jogar, né? Faz parte da natureza humana, é próprio da nossa existência, né? Nós somos seres essencialmente dados na linguagem, então não dá para fazer essa distinção, pensar o homem fora da linguagem, né? Então, é a natureza humana que não digo condicionada ou determinada, é a nossa forma de existir, né? Digamos assim. Então, não dá para pensar, né, de nenhuma forma a vida humana sem a linguagem. Por sua vez, a linguagem ela tem de ser considerada, então, sempre a partir disso que ele chamou, né, do fluxo da vida, do tapete da vida, ou seja, esse lugar mesmo onde nós vivemos, né? O modo como nós vivemos, né? Ou as formas de vida nas quais nós efetivamente vivemos, né? Então, ali nós vamos realmente poder pensar a significação de uma forma que não seja aquela que considera a linguagem
despregada disso, né? Quer dizer, aquela abstração que é que ele está criticando, por exemplo, que ele mesmo tinha feito no Tractatus, de pensar apenas a linguagem enquanto proposição, enquanto nome, né? Quer dizer, essa linguagem totalmente desligada do homem, né? Das formas de vida, ou seja, daquilo que o ser humano vive e faz, né? Quer dizer, então, essas práticas, essas ações humanas no mundo, né, elas têm de ser consideradas e elas são fundamentais para a compreensão da significação. Tá? Então, tudo aquilo que está ligado com essa ação humana no mundo, né? As diferentes práticas que nós desenvolvemos ao longo da nossa existência. Então, isso é fundamental para compreender a significação. E se vocês lembrarem lá, tá? E agora eu quero retomar aquela citação que eu fiz do Arley Moreno, né? Quando ele fala de que cada jogo de linguagem ele articula uma certa dimensão da experiência, né? Certos campos da experiência. E a minha questão aqui, ela vai justamente nesse sentido de pensar um pouco o que é essa experiência, né? Então, assim, como eu disse, né, essa natureza humana, o fluxo da vida, o tapete da vida, né, está envolvido com essa experiência, né? Que tipos de experiências nós podemos ter, né? E que experiências são essas e como é que nós podemos pensar a experiência de uma perspectiva especificamente humana, né? Da forma de vida humana, porque me parece que há uma diferença, né? O que eu quero mostrar é uma experiência que está ligada com a linguagem, né? A experiência humana, ela tem essa característica particular, porque não é uma experiência que pode ser pensada como a experiência de outros seres, né? Outras criaturas, porque envolve linguagem, né? E essa experiência, nesse segundo sentido, que permite pensar uma articulação da significação que não seja uma significação pura, simplesmente literal das coisas, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês, ver se eu consigo fazer isso, tá? Tem uma passagem do Cultura e Valor, tá? Um outro texto de observações do Wittgenstein, que é uma passagem que eu gosto muito, particularmente, meus alunos já devem estar cansados de ouvir eu repetir essa citação, e eu vou ler para vocês aqui também, tá? Ele diz o seguinte nessa passagem, vejam bem. A vida pode educar-nos para a fé em Deus, e são também as experiências que o fazem. Mas não me refiro a visões ou outras formas de experiência dos sentidos que nos mostram a existência desse ser, mas, por exemplo, a sofrimento de vários tipos. Estes nem nos revelam Deus, do mesmo modo que a experiência dos sentidos nos revela um objeto, nem dão origem a quaisquer conjecturas a seu respeito. As experiências, os pensamentos, a vida pode impor-nos estes conceitos. Vejam que interessante, né? Aqui eu vejo que tem uma possibilidade de pensar a experiência humana de uma perspectiva um pouco diferente, né? E é essa perspectiva justamente que eu entendo que ela liga experiência com linguagem para dar um outro sentido para a experiência propriamente humana, tá? E aí eu associo esta experiência com o Wittgenstein falou na segunda passagem das investigações filosóficas acerca de visão de aspectos, tá? Aproximo muito essas duas ideias, porque vejam bem, quando ele fala aqui, tá? Ele está diferenciando, né, uma experiência daquilo que é a própria experiência sensível, né? Aquilo que é o dado dos sentidos, por exemplo, tá? Ele está deixando de lado, né, aquela noção de que aquilo que nós experienciamos no mundo seja pura e simplesmente aquilo que nos é dado imediatamente aos sentidos, né? É essa experiência que ele está fazendo aqui uma distinção, tá? Então, essa experiência que é a experiência que me dá, né, acesso a esses dados imediatos, né, que eu recebo pelos sentidos, e uma outra experiência, tá? Quando ele diz aí que é essa experiência, por exemplo, do sofrimento, né, que pode me levar ao conceito de Deus. Tá? É esse o ponto aqui que eu quero salientar. Né? Que tipo de experiência é essa?
né, que me leva ao conceito de Deus. Né? Não tem nenhuma experiência, não é uma experiência do sentido, eu não vejo, não ouço, né, não posso tocar, né, não é algo que me é dado dessa maneira, mas eu tenho esse conceito, né, nós temos esse conceito, nós temos o conceito de Deus. Né? E de onde ele vem, então? Que experiência é essa? Ora, se é uma experiência como sofrimento, então ele está dizendo que o sofrimento não é uma experiência no mesmo sentido das experiências que nos dão acesso, né, aos objetos, digamos assim, tais como o ver, o ouvir, né, o tocar alguma coisa. Então, para entender essa experiência propriamente, eu associo essa experiência com visão de aspectos, tá? Então, o conceito de essa noção, essa ideia, né, de visão de aspectos, o Wittgenstein desenvolve na segunda parte das investigações filosóficas. Resumidamente, essa visão de aspectos ele apresenta para mostrar uma distinção, né, em relação àquilo que nós percebemos, né, é um problema relativo à percepção, quando nós vemos, por exemplo, uma semelhança entre dois rostos, né? Quando ele diz, por exemplo, eu vejo o pai e o filho e eu vejo nos dois uma semelhança. Mas o que é a semelhança que eu vejo? Tá? Porque se nós olhamos, nós vemos uma semelhança, né? Se alguém diz, olha, está vendo a semelhança entre esses dois rostos? Eu digo, vejo. Mas aí ele pede, né, para você desenhar esta semelhança ou indicar onde está essa semelhança, você não consegue. Né? É diferente, por exemplo, quando você diz, olha para um objeto e diz, este objeto é verde, né? E é quadrado. Você vê ali a cor e vê a forma. O outro também pode ver a cor e ver a forma. Mas, né, e você pode indicar, você pode mostrar onde está, né, a cor e a forma. Mas e agora, quando eu digo, veja a semelhança? O que eu estou vendo, afinal de contas? Né? Porque a semelhança não é uma propriedade, né, que eu possa separar tal como cor e forma e mostrar, né? E não está nem num rosto e nem no outro. É algo que está entre um e outro. Né? O exemplo clássico, né, para entender essa questão no Wittgenstein é o famoso exemplo daquela figura pato-coelho, né? Todo mundo já deve ter visto. Que dependendo do modo como você olha, você vê pato, dependendo do modo como você olha, você vê coelho, né? Mas se você é requisitado, né? Assim, alguém pede para você desenhar o que você vê, você vai desenhar sempre a mesma coisa, né? Porque é um traço, simplesmente, né? Mas naquele traço você vê pato e você vê coelho, né? E como pode isso, né? Então, como é que você pode ver pato e pode ver coelho? Porque não é o pato e não é o coelho, mas é uma imagem, né, na qual você pode ver, dependendo, né, de como é que você percebe esta coisa. Então, isso é uma grande discussão lá no Wittgenstein sobre a percepção. O que me importa aqui é apenas o seguinte, tá? Que está muito associado com essa passagem que eu li de Cultura e Valor, né? Quando ele diz ali que ver o aspecto não pertence à percepção e, ao mesmo tempo, né, pertence, porque é um ver e é um não ver. Então, como que acontece isso? O que acontece? Ora, ele diz que, né, nesse sentido, ele é algo que é visto, mas que não está presente, ou seja, é uma experiência num sentido modificado, tá? Esse é o termo que eu queria reter aqui, tá? Quando a ideia de que é uma experiência, mas não é uma experiência tal como a experiência dos sentidos, que é a mesma situação, né? Quer dizer, não é uma propriedade do objeto que você vê, é um aspecto que se revela. Tá? Para ver este aspecto, você precisa ver de uma determinada perspectiva, você precisa ver de uma determinada maneira. Então, envolve o sujeito, né? Na medida em que envolve o seu um agir mesmo, um ato do sujeito, né? É algo que envolve a vontade. Né? Você precisa ver de uma outra maneira. É um esforço que você precisa fazer. Né? Não é só abrir o olho e ver algo que é propriedade do objeto, mas você precisa aprender e querer ver. Né? Então, você precisa fazer um esforço aqui para ver de uma outra perspectiva. É isso que me interessa, tá? Unicamente aqui. E ligado com isso, então, vocês vejam que
está dada uma ideia que é uma forma de agir, né, ou de reagir diante desses objetos, né, esses objetos vistos, esses objetos da visão ou da percepção, que é diferente, né, num caso e no outro. Né? O mais importante para o Wittgenstein, quando ele discute a visão de aspectos, é o modo como nós reagimos a esses objetos. Né? O modo como nós interagimos com eles, as nossas atitudes para com eles. Né? Nós não tomamos esses objetos mais como puro objeto, né, ou como algo que pode ser dado ao sentido para uma visão, por exemplo, mas é um objeto com que nós interagimos de uma maneira diferente. Nós temos uma atitude diferente. Né? Ele fala quando nós vemos aquelas carinhas, né, nós reagimos com sentimento, né, com afeto, eles nos afetam de uma forma diferente. Então, essas ações, reações, essas atitudes que nós temos, elas implicam, né, na significação que esse objeto tem para nós. Tá? Então, aqui nós vemos, olha, tem uma dupla significação, né? Esse é o termo que é importante aqui, tá? Ou seja, nós vemos que, tanto na relação aqui com os objetos, e é isso que me interessa em relação às palavras, e como que isso vai desembocar ali, né, na nossa palavra do dia, né? Que tem uma dupla significação, né? Da mesma maneira que esse objeto que é visto, ele pode ser visto num sentido puramente frio, digamos assim, né, a partir da sua forma, a partir da sua cor, né, mas ele pode ser visto também de acordo com um segundo sentido, uma outra experiência que nós temos, né, e é isso que o Wittgenstein chamou de vivência da significação, né, ele fala que, da mesma maneira que nós vemos aspectos dos objetos, nós também podemos perceber aspectos nas palavras, né, quando nós retemos a vivência, e aí ele chama isso de vivência da significação. Não é mais uma significação naquele sentido literal, né, do que as palavras significam, tal como nós determinamos o seu significado literal, mas como essa palavra chega a ser significativa para mim, né, que vivências elas envolvem. Por exemplo, para isso ele compara, né, a questão da vivência da significação com aquele que é cego para os aspectos, né? Seria possível pensar em alguém que é cego para os aspectos, né? Que ele não consegue perceber essas diferenças ou essas semelhanças, né? Por exemplo, entre dois rostos. Ele diz a mesma coisa de alguém que não consegue perceber as diferenças, né, da significação das palavras quando nós mudamos de um contexto para outro, ou quando nós usamos uma mesma palavra em diferentes situações, né? Essas camadas de significação que as palavras recebem, né? Ele diz, por exemplo, da ironia, né? Alguém que não consegue entender uma ironia, né? É alguém que leva sempre, ou entende sempre a significação num sentido literal, né? Não consegue transpor, né, e entender isso de uma maneira diferente, não consegue entender os diferentes aspectos que uma própria palavra pode revelar, né? Por exemplo, se eu penso nas diferentes significações que uma mesma palavra pode ter, né? Eu tenho que ter uma capacidade, né, de passar de um significado para o outro, né? Então, eu tenho que ter uma determinada vivência, não é mais o dado puro que interessa aqui, mas é aquilo que ele diz que é próprio das formas de vida, né? O dado é uma forma de vida, é aquilo que eu vivo dentro de uma determinada forma de vida, portanto, que me dá condições de compreender essas diferentes camadas de significação que as palavras podem ter, tá? Então, o importante que eu vejo, assim, né, é como que o Wittgenstein ele liga, né, essas diferentes possibilidades de significação com essa possibilidade dessas experiências nossas no mundo, né? Mas ele não reduz mais essas experiências aos dados dos sentidos, né? Mas sim as formas de vida. Ele diz lá, numa certa passagem, que o dado é uma forma de vida, né? Ou seja, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que todas as nossas experiências, tanto enquanto sujeito particular, mas também enquanto forma de vida, ela implica nas significações que as nossas palavras recebem, né? Então, nós sempre estamos pensando a linguagem em perspectiva, né? Ela não tem uma
significação literal, né? Então, nós damos significados diferentes, né? Nós articulamos as experiências de formas diferentes e transmitimos essa articulação, né, nos significados que as palavras passam a ter para nós, né? Então, essa significação ela passa a fazer parte das nossas palavras e elas vão articulando, né, vão se articulando de tal forma, né, que elas vão formando aquele conjunto de proposições gramaticais que, no fim das contas, né, condicionam essa forma como nós significamos as palavras e, por fim, né, o modo como nós significamos as nossas próprias ações e as nossas próprias existências, né? A nossa existência, ela também passa a ser condicionada por esses significados, tá? Aquilo que o Wittgenstein falou, no fim das contas, o sentido da vida, né? Que é uma outra história, mas que poderia também puxar um fio por aqui, né? Então, essa forma de pensar, né, que associa, né, essa significação das nossas vivências, tá? Eu não sei se ficou claro, depois nós podemos conversar um pouco mais, mas o que eu queria mostrar, assim, é que não é experiência naquele sentido puro, né, do sentido, uma experiência, digamos, literal, mas sim uma experiência que é articulada pela linguagem, né? Então, as experiências humanas, né, elas não são mais neutras, elas não são puras, né? Enquanto vivências, elas carregam mesmo toda essa bagagem que nos é dada, né, por herança, pela nossa linguagem que nos é passada, né? Quer dizer, isso é o que forma a nossa perspectiva de ver as coisas, né, de ver o mundo, né, e que está dada na nossa linguagem, né? Então, vai constituir aquilo que ele chamou de uma visão de mundo, né? Uma visão de mundo que é própria de uma forma de vida, tá? Então, essas proposições gramaticais que contêm os conceitos, elas estão todas lá, né, no fundo das nossas formas de vida, condicionando o modo como nós nos entendemos, né? Nós entendemos o mundo, nosso lugar no mundo e as nossas interações com os outros. Bom, então, nós já estamos indo para o final, né? Então, eu queria, agora, só para terminar, então, vocês, de que maneira, então, eu estou pensando aqui nessa relação com a palavra pandemia, né? Então, vejam, lá no início da minha fala, eu mostrei para vocês o significado literal, digamos assim, né? O significado que está lá no dicionário, né? É um significado que não tem, né, não carrega nenhum sentimento, nenhum afeto, né? É o significado deste acontecimento, desse fenômeno, né? Pandemia é isto, tá? Só que agora, né, a questão que eu coloquei, né? Será que realmente pandemia significa exatamente aquilo para nós hoje ainda, né? Nós que passamos por uma pandemia, nós que estamos passando por uma pandemia, né? Ainda estamos, não sabemos nem se no meio dela, não sabemos nem em que lugar nós estamos, né? Então, como que isso nos afeta? Como que isso, né, esse acontecimento, como que ele está relacionado com a existência de cada um de nós, né? E como que faz, então, nós pensarmos de uma maneira diferente, né? Isso não é nem explícito, né? Mas eu tenho certeza que cada um teve vivências diferentes, né? Passou por acontecimentos diferentes, né? E associa hoje com a palavra significados distintos, né? Então, essas vivências de cada um, né, que são associadas com a palavra, faz com que essa palavra não seja mais, né, não tenha mais aquele sentido puramente literal, mas ela já está impregnada de né, de segundas camadas ou terceiras camadas, ou, dizendo, né, nos termos do Wittgenstein, ela revela hoje aspectos, né, que são diferentes, né? Nós lidamos hoje nós temos reações, né? Nós temos atitudes distintas, né, em relação a essa palavra, né? Quando nós ouvimos essa palavra hoje, ela nos faz, né, ter reações distintas, nos faz ter sentimentos, né? Nós somos afetados de formas diferentes, né?
Então, a palavra não se esgota mais, né, numa referência, ela não descreve mais um evento, um acontecimento daquela forma pura e neutra, né? Mas ela está carregada dessas nossas vivências, ou seja, desses sentimentos, desses afetos, tá? E para mostrar para vocês uma diferença, né, em como nós nos relacionamos com essa palavra, eu quero só lembrar aqui, porque eu acredito que todo mundo tem ouvido, né, certas associações com a palavra que, por exemplo, para mim são totalmente incabíveis, né? As minhas vivências pessoais, né, elas não me permitem associar tais coisas com isso. Aí essas vivências, ou essas expressões que foram associadas, né, de uma pessoa que todo mundo já deve ter ouvido falar e que bem ouviu falar essas expressões, tá? Eu não vou nem dizer o nome, tá? Porque hoje é sábado, eu não quero estragar o meu dia, tá? Mas as palavras são as seguintes, tá? Quando referindo pandemia, né? Ah, é uma fantasia, gripezinha, histeria, né? Ah, todo mundo vai pegar a doença mais cedo ou mais tarde, ou ainda não se pode entrar numa neurose como se fosse o fim do mundo. E a pior de todas, né? Quando foi perguntado sobre isso, não, sobre o aumento absurdo dos casos. E daí, quer que eu faça o quê? Tá? Eu acho que todo mundo sabe quem disse isso, né? Não preciso dizer. Mas veja bem, o ponto aqui, né? Fala assim, ó, quem associa tais coisas a essa palavra, certamente não tem as vivências que eu tenho, né? Ela tem uma outra significação. Essa pessoa, a vivência da significação ali é totalmente outra que a minha, né? Eu associo coisas muito diferentes. Eu associo doença, morte, sofrimento, né? Naquele sentido que o Wittgenstein coloca naquela passagem, né? Quer dizer, a associação, né? O sofrimento pode me levar ao conceito, né? Então, o sofrimento me leva a ter, com essa palavra, uma reação, uma atitude totalmente diferente, né? Então, isso está impregnado, esse sentido está impregnado na palavra agora, né? E vejam que são acontecimentos, assim, que realmente recebem uma significação, né? E eles modificam, né, o modo como eu, particularmente, me relaciono com a palavra, né, que refere este acontecimento, mas isso é algo muito mais amplo, né, porque isso ele tem uma implicação não só numa relação minha, pessoal, ou de cada um de nós, mas sim uma forma de vida, né? A nossa forma de vida nunca mais será a mesma, né? Eu acredito, né, fortemente nisso, né, que ele é um acontecimento de tal impacto, né, que ele modifica de uma maneira bastante drástica, né, a própria forma de vida nossa, né, que ela sempre vai ficar com esta marca, né, com esta... isso vai ficar, digamos assim, para sempre com uma marca da nossa forma de vida, né? Então, eu acredito também que o Wittgenstein concordaria com isso, né, na medida em que ele, por exemplo, vivia num momento, né, em que estava acontecendo também eventos desse tipo. São as duas grandes guerras, né? O envolvimento do Wittgenstein com a guerra, né? Por exemplo, quando ele fala numa certa passagem, ele está ainda no diário dele, na Primeira Guerra, ele diz que lá ele não consegue encontrar nos seus companheiros a humanidade, né? Ele não consegue ver. Ou seja, ele está ali mostrando que aquelas pessoas elas não conseguem ver, né, da maneira como ele vê aquele evento, aquele acontecimento, não tem para eles a mesma significação, né? E ele diz que eles se comportam como uns brutos, né? Ou seja, como animais, eles não se comportam como humanos frente àquele acontecimento, né? Então, eles não têm não conseguem ver da maneira como ele vê e também não empregam as palavras da maneira como ele emprega, né? Então, são acontecimentos, né, impactantes na nossa existência e eles vão moldando a nossa forma de vida, né?
o nosso modo de ver as coisas depois de acontecimentos como esses, né, eventos tão drásticos, elas são modificadas, né? Elas passam, né, a nossa existência passa a ter um sentido, né, que está envolvido também com esses acontecimentos. Tá? Então, eu diria aqui que a palavra, né, quando ela é associada, né, com esses novos significados, ela não tem mais né, um sentido literal, né? Envolve a nossa existência de uma maneira ampla, né? Quer dizer, é o nosso modo mesmo de existir no mundo, né, que é impactado por um acontecimento como esse, e que, né, está envolvido, portanto, nas palavras, né, que estão envolvidas na descrição, na referência desses eventos, né? Quer dizer, como que eles vão ser, pela nossa forma de vida, de que maneira eles vão ser articulados, né? E de que maneira isso vai depois permanecer enquanto também uma marca que envolve a nossa forma de vida de uma forma ampla, né? Que afeta, assim, cada um de nós. Era mais ou menos isso, está terminando aqui a nossa hora, né? Então eu vou terminar por aqui, a gente pode conversar. Tudo bem, professora. Gostei muito da fala, muito mesmo. Então, eu vou encerrar a live e vou abrir outra para que a gente faça as perguntas, colete as perguntas aqui e a professora vai respondendo, tudo bem? Tudo bem. Então, a gente já volta aí que eu vou iniciar outra live. Não saiam daí.